graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam mais uma vez com os amados irmãos e os queridos ouvintes. Aqui quem fala mais uma vez é irmãozito da cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco, e o país é o Brasil. Servo do Senhor, né? Evangelista, irmãozito. Hoje são dia 19 de dezembro de 2026. Vou trazer uma palavra hoje para dar início ao trabalho de hoje. Eu vou louvar o hino da harpa cristã de número 370, que tem como título Grato a Ti. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizestes por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar a Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar a Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado me faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó meu Senhor, Tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado vertestes assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Amém, amados irmãos, queridos ouvintes. Eu louvei a segunda estrofe 2 vezes, mas que o nosso Deus os abençoe, em nome de Jesus. Vou deixar aqui uma palavra hoje, vou ler só um versículo aqui, no livro de Mateus, capítulo 28, e o versículo 19 diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Isso aqui foi Jesus Cristo, quando reuniu a grande comissão para ir pregar as boas novas do Evangelho, as Escrituras Sagradas, que está tudo escrito aqui no livro da capa preta, que é esse livro aqui. A Bíblia Sagrada, que contém 66 livros, 39 no Velho Testamento e mais 27 no Novo Testamento. Então, como eu li aí esse versículo, você viu que a gente tem que fazer o que Cristo pediu e proclamar o Evangelho a todas as nações,
mas sabemos que existe 195 países em todo o mundo. Eles estão divididos em 5 continentes. O menor país do mundo é o Vaticano. Santa Fé, sede da igreja, é reconhecido como autoridade independente e autoridade palestina. Até o dia 13 de janeiro de 2002, já tinha 50 países que era proibido entrar com a Bíblia neste país. Qualquer pessoa, qualquer crente, qualquer pessoa que entrasse com a Bíblia ali, seria preso, encarcerado, e muitos mortos, não é? Metralhados, degolados. E entre esses 50 países, 10 deles são mais rígidos e piores para com os cristãos, que não pode de jeito nenhum adentrar dentro desses países, desses 10 que eu vou citar agora, os quais são Coreia do Norte, Arábia Saudita, Irã, Somália, Afeganistão, Maldivas, Iêmen, Sudão, Vietnã e China. Então, até o ano 2002, esses eram os 10 países que mais perseguiam os cristãos e perseguem até hoje ainda. Já no ano de 2021, a pesquisa nos mostra que, neste mesmo ano, os países que são 10 que perseguem mais os cristãos são ainda Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Eritreia, Iêmen, Irã, Nigéria e a Índia. Estes países têm como principal religião o islamismo, o budismo, o hinduísmo e o agnosticismo, não é? Então, vocês já sabem do que o irmãozinho está falando. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, nos diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Palavra de Jesus, no Evangelho de João 5,39. Eu não posso me calar como cristão, como servo do Senhor, acreditando que existe um Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E diz na palavra lá em Marcos capítulo 16, 15, 16 também: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê nele e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, ou já está condenado. Esta é a verdade. E veja só, temos que adorar só a Deus, a um só Deus com D maiúsculo, que está no mais alto dos céus, lá em cima, não é? E dos 10 mandamentos, que foram resumidos em 2, está escrito: o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu conhecimento e de todo o teu coração.
E o segundo é, ama teu próximo como a ti mesmo. Mas não é isso que a gente está vendo. No mundo inteiro. As pessoas só pensam em si próprio, só pensam em ganância, em dinheiro, e o próximo que fica bem longe dele. Como é que eu vou amar o próximo que está tão próximo? Se eu não consigo, como é? O próximo está bem próximo e eu não estou amando ele. Como é que eu vou amar a Deus que está tão distante de mim? Temos que nos rever como cristãos e servos do Senhor. Eu, irmãozito mesmo. Falando de mim, de minha pessoa. Que as misericórdias de Deus duram de séculos em séculos nas nossas vidas. Ainda hoje, sexta-feira, hoje à noite, vai passar no Globo Repórter falar de um país onde devem adorar a um elefante, um macaco e até um pavão, que é uma ave de rapina. Vocês vejam só como que estão as coisas no mundo. Esses animais que Deus fez, primeiro Deus fez o homem e a mulher para reverenciar Ele e adorar só a Ele. Mas os líderes mundiais, alguns líderes mundiais, os países, têm que adorar esses animais. Se for passar, por exemplo, no trânsito, um elefante, um macaco, como se tem até um pavão, tem que deixar passar. Se tiver no carro, se você atropelar uma pessoa, acho que não vai nem preso. Mas se matar um desses animais, você vai ser morto. Ou vai apodrecer dentro de uma cadeia até o final da sua vida. São as leis desse país. E nós sabemos que todos os animais foram feitos por nosso Deus. Deus também fez o homem e a mulher. Quando o homem e a mulher pecaram lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis, capítulo 3, que foi a queda do homem e da mulher, ali pecou Eva primeiro, depois pecou Adão, foram banidos do paraíso. E Deus expulsou de lá. E eles repassaram toda a semente deles do pecado para todo ser humano que viesse nascer após ele. Porque eles antes eram seres espirituais. Adão era um tipo de Cristo. Porque lá em Gênesis capítulo 2, se eu não me engano, versículo 26, diz assim, que eles andavam nus e não se envergonhavam diante de Deus, que não tinham pecado ainda. Mas já no capítulo 3, quando eles pecaram, pegaram folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Mas sabemos, conforme eu disse aqui, que vai passar hoje no Globo Repórter, vocês podem conferir que eu já vi essa propaganda depois do repórter, vai passar esses animais sagrados para esse povo. Como é que um ser humano vai prestar reverência a um elefante, a um macaco ou até um pavão? Deus tenha misericórdia desse povo. Sangue de Cristo tem poder na vida dessas nações. Deus possa nos abençoar. Onde está, Brasil? A liberdade de expressão que tanto se fala no país. Se ainda
esse mês, na cidade de Itabuna, na Bahia, proibiram o servo de Deus de levar a palavra dele na praça pública. Cadê a liberdade de expressão? Vocês estão proibindo os servos do Senhor de levar a palavra na praça pública? Bom, nós não podemos nos calar. Temos que propagar o Evangelho de Deus, não só no Brasil, mas por todo o mundo. Doa quem doer. Aqui está toda a verdade que queremos saber e conhecer. João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Que o nosso Deus nos abençoe. Nesse dia de hoje, eu vou deixar para a meditação de todos, lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus com D maiúsculo, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Esta foi a palavra de hoje do irmãozito da cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco e o país é Brasil. Amém, amém e amém.